Nós iniciaremos agora a programação de palestras e apresentações que serão realizadas neste evento. Esperamos que todos aproveitem bastante o conteúdo e as novas experiências que o evento nos trará. Grupo FRG Mídias e Eventos, faça parte desta história. Dando sequência, então, à nossa primeira palestra, nós temos agora conosco o senhor Roberto Ziles, da USP e do IEE, que vai falar sobre o cenário global de armazenamento de energia no setor elétrico. Lembramos que o senhor Roberto Ziles está ao vivo conosco neste momento, porém remotamente, está online, não está presencialmente participando conosco aqui no auditório da FIEP em Curitiba, no estado do Paraná. Já temos sim a presença do senhor Roberto Ziles, da USP e do IEE. O tema da sua palestra será o cenário global de armazenamento de energia no setor elétrico. Senhoras e senhores, com vocês, senhor Roberto Ziles, da USP e do IEE. Retorno, mas aproveito a ocasião para saudar o Thiago Fraga e, em nome dele, saúdo os demais colegas que estavam aí na sessão de abertura. Para mim, sempre é uma satisfação participar deste evento sobre o armazenamento. Eu tive a oportunidade de participar no passado e o cenário só melhora a cada ano, do potencial e depois também do imperativo da utilização do armazenamento no setor elétrico. O que eu vou apresentar hoje para vocês nessa sessão de abertura é muito semelhante ao que a gente viu ano passado, tá? Mas com uma derivada bem mais positiva do que se vislumbrava no início do ano 2000. Passar a sequência. Então, como é um cenário, tá? Um cenário global, e quando a gente fala armazenamento, nesse caso global que eu vou falar sobre eletricidade, tá? Nós temos aqui um cenário que 2018, se a gente pegar aqui 2018, são dados consolidados, e depois nós temos aqui o que se prevê. Isso aqui é energia no nosso eixo Y, nós temos a energia em terawatt-hora, milhares de terawatt-hora, tá? E distribuído por fontes. Vocês podem ver que nesse cenário que é a política declarada, se seguir os planos do que foi declarado cada um dos governos, nós vamos ter, tá, essa quantidade de energia, tá, que nós temos em quantidade de energia, a parte laranja e a parte vermelha, respectivamente, energia eólica e solar. Só que o desejável, em todas as políticas que estão sendo mudadas, sobretudo no continente europeu, é que o cenário seja do desenvolvimento sustentável, que a gente pode ver que em 2040, muito mais, né, sol e vento vão fazer parte da matriz elétrica. Mas, independente, se não se fizer nada, o sol e vento vão ter um papel importante. Bom, para ficar mais claro, tá vendo terawatt-hora, esses milhares de terawatt-hora, talvez não se tenha uma percepção do que representa isso. Tá? Então, vamos pegar aqui o que nós temos, né, realmente o que aconteceu em 2018. Tá? Em 2018, se a gente vê aqui o que é a parte de solar e eólica, tá? A gente vê que, pegando a parte solar e eólica, em 2018, 7% da eletricidade consumida no mundo foi proveniente de parques eólicos e de usinas fotovoltaicas, seja em micro-GD ou centrais de grande porte. Na política declarada,
certo? Na política declarada que se tem em 2040. 2040 não é um horizonte muito distante para qualquer planejamento e montagem de uma estrutura comercial, industrial e também de formação de recursos humanos e de regulamentação necessária para realmente ter essa inserção das fontes solar e eólica na matriz. Se a gente vê, em 2018 nós tínhamos 7%, numa política declarada a gente mais que triplifica a participação, isso não é potência, a participação em energia de sol e vento, e no desenvolvimento sustentável a gente passa para ter 40% da eletricidade consumida, né, proveniente de fonte solar e eólica. Bom, primeiro, vocês devem estar perguntando, bom, isso é um cenário de armazenamento, tá? Mas tenha em conta, tá, que esses cenários, né, mesmo chegando na política declarada, é 24% de sol e vento que eu não consigo despachar. Eles não são despacháveis e para mim ter essa inserção expressiva, passar do cenário que era 2018 para um cenário de política declarada para 2040, eu tenho que ter, né, isso só é factível e mantém o sistema estável se eu tenho, né, o armazenamento. Ou seja, o que nós vimos no cenário né, que nós temos ali naqueles gráficos anteriores, nós temos um sistema elétrico onde cada vez mais eu vou ter sol e vento, chegando no mais conservador, 24% da eletricidade consumida no mundo proveniente dessas fontes. E é desejável que esse sistema, tá, esse equilíbrio entre geração e demanda, e justo com todo o controle de transmissão, a rede básica ou distribuição, esteja estável e possa absorver essa quantidade de geração não despachada. E aí que entra a nossa situação, tá? Que essas fontes que eu tenho, tanto sol e vento, elas têm uma intermitência que é intrínseca do recurso primário, seja o sol ou seja a radiação solar. Então, nessa situação, é imprescindível, né, para dar estabilidade ao sistema, a entrada do armazenamento, seja que tipo de armazenamento, armazenamento de eletricidade ou de combustível, tá, utilizando o excedente da eletricidade para depois ser reconvertido, né, power to power, para o sistema. Então, a situação, no momento onde que o meu sistema, através da fonte renovável, seja a solar ou a eólica, não é suficiente para atender aqui a demanda, eu tenho, né, um colchão ou um buffer, né, que pode ser por a estabilidade fornecida por esse sistema de armazenamento. Também pode ter a situação onde que, e que já acontece, eu tenho muita geração não despachável, que eu tenho que utilizar ela, que o recurso primário está ocorrendo, está disponível naquele momento, e eu tenho que armazenar se eu quero aproveitar esse recurso. Acontece já situações que a rede básica não suporta mais a inserção de usinas eólicas ou fotovoltaicas, porque tem que fazer um reforço de rede que pode demorar de 6 a 8 anos. Então, aquele recurso pode não ser aproveitado. Também, daí surge a oportunidade do armazenamento possibilitar o que se chama redes de transmissão virtual. Então, são todos aspectos que estão em jogo nesse cenário, que vai exigir uma regulamentação adequada para a gente realmente ter a participação do sol e vento na nossa matriz elétrica. E não dá para esperar, né, vamos baixar os custos. Os custos eles vão ser reduzidos, né, quase toda a inovação que entra, através de políticas públicas, regulação, que proporcionam uma economia de escala. Então, não vai ficar tudo como está, né, isso precisa, né, de regulamentações específicas para as inovações realmente entrarem no contexto da sociedade. Aqui a gente tem o custo, 2018, insisto, 2018 são dados, né, médios do quilowatt-hora em dólares. Isso aqui é de armazenamento em eletroquímico, tá? E considerando um regime de 4 horas, tá? Evidente que esses regimes, certamente nesse evento, vocês vão ter oportunidade de sessões técnicas, vão discutir o C-rate de bateria, custos, etc., para determinadas aplicações.
Mas aqui tem uma previsão de redução de custos, tá? Chegando em menos do que $200 por quilowatt-hora. Possivelmente vocês verão dados mais atualizados, tá? Aqui é um pouco mostrar para vocês nesse cenário que a gente tem, tá? Aqui a gente tem, nessa parte onde estou mostrando o ponteiro laser, é a política a declarar, e aqui é o desenvolvimento sustentável, que seria um pouco mais de participação de sol e vento. Em potência, tá? Seja na política declarada, nós estamos falando de 330 gigas em armazenamento ou 550 gigas em sistemas, se for na política de desenvolvimento sustentável. Isso em potência. Em energia, tá? Se considerando para 4 horas, nós estamos falando aqui praticamente 2,2 terawatt-hora, tá? E aqui 1,3 terawatt-hora. Em termos de porcentagem da matriz para 2040, nós estamos falando entre 5%, na melhor situação, 5% e 3%. É bastante num curto período e uma coisa que envolve regulamentação e muitos desenvolvimentos tecnológicos. Então, essas são coisas muito importantes desse cenário, e dentro desse cenário, tá, nós temos uma situação aqui. A nossa sociedade decidiu, e a evolução, toda a estrutura física do consumo de eletricidade foi construída através de uma centralização da geração, redes primárias, distribuição, atendendo uma certa demanda. E esse sistema, baseado nas fontes que a gente explorou até então, tem uma flexibilidade dada aqui por esse gráfico. A flexibilidade, eu tenho uma flexibilidade muito mais perto da unidade de geração, onde eu posso fazer o controle do despacho, e na medida em que eu vou me afastando, chegando até o consumidor final em baixa tensão, a minha flexibilidade vai diminuindo. Com a inserção de sistemas de armazenamento, certo? Seja entre a geração e a transmissão e distribuição, vocês vejam aqui representando de forma um pouco coloquial a flexibilidade do sistema. Eu consigo ter mais flexibilidade no sistema e dando contrabilidade para a inerente variabilidade da fonte solar e eólica. Outra coisa que é importante, tá? Verificar aqui nesse gráfico que mostra ao inserir também o armazenamento na geração distribuída, eu também aumento a flexibilidade do meu sistema aqui na distribuição em baixa tensão. Então, é claro, tá, os benefícios, tá, que podem trazer e que trarão o armazenamento introduzido no sistema elétrico. Tá? E aí tem várias formas. Eu posso ter o armazenamento em sistemas de grande porte, seja na parte de geração, na rede básica, tá? Que é associado com grandes empreendimentos. E eu não vou passar todos os itens porque isso aqui é só um cenário, mas certamente vai fazer parte das apresentações, tá? Desde operação, adiamento de investimentos, tá? Adiamento de investimentos é uma coisa que já temos situações no nosso país, tá? Se eu tenho congestionamento na transmissão, que pessoas querem participar do ACL, querem um ponto de conexão, mas a linha não pode absorver isso, então o armazenamento pode facilitar ou adiantar a implementação e operação de empreendimentos e várias outras questões nessa escala, né, de grandes empreendimentos. Tá? Uma questão que eu já tinha colocado ano passado, tá? O armazenamento, tá? Ele não está bem definido como ele vai ser inserido ou vai ter um agente novo dentro do setor, tá? Porque no sistema elétrico, tá, nós temos um produto, e o produto que a gente tem é energia. E o armazenamento, ele não é energia, ele é um serviço, porque a energia ela foi gerada por algum produtor,
por dizer assim, seja um prosumidor lá na ponta, na distribuição, ou um grande empreendimento né, de usina, dependente da fonte. O armazenamento ele está absorvendo isso e depois vai oferecer serviços que podem ser ancilares, infraestrutura de transmissão, distribuição e serviços de gestão ativa do consumidor. Tá? Então, eu acho que é muito importante deixar muito claro que o produto no sistema elétrico, a energia e a bateria serve como um serviço. Né? Isso aí certamente vai fazer parte da regulamentação. Como serviço de energia, tem algumas situações que o armazenamento pode entrar, que daí seria a arbitragem de acordo com a tarifa, é uma questão que vai exigir bastante esforço regulatório, tá? E suprimento de capacidade. Mas na parte de serviços, tá? Que tem vários, seriam os serviços ancilares. Serviços ancilares é indiscutível a possibilidades que a gente tem com o sistema de armazenamento. Isso vai depender do tipo de armazenamento, resposta, né? Associado com regulação de frequência ou partida em frio e várias outras questões associadas com reserva primária, secundária e terciária, tá? Além do suporte de tensão. E aí tem a infraestrutura de transmissão, alívio de congestionamento, infraestrutura de distribuição, sobretudo suporte de tensão, tá? E serviços na parte de micro e mini GD, que são serviços aos consumidores. Tá? E o principal é a gestão ativa da demanda, sobretudo com as regulamentações aí que vão surgir nos próximos anos. Tá? Bom, ainda dentro do cenário, tá? Então, se a gente pega o que a política oficial ou o programa oficial tem apresentado. Tá? Aqui para os próximos, vamos dizer, 8 anos, nós estamos terminando praticamente o ano 2021, estamos chegando no último trimestre do ano. Tá? Os desafios que a gente tem no nosso Plano Nacional de Energia, ele deixa claramente lá, preparar-se para uma matriz energética com um grande percentual de geração variável não controlável. Veja, isso o caminho da tecnologia de armazenamento, é uma tabela que está lá no nosso Plano Nacional de Energia, tá? E não controlável, nós estamos falando aí de sol e vento, que eu comentei no início dessa minha apresentação. Então, o que se tem, tá, de recomendações para esse período aqui, que é relativamente curto, tá? Mudanças na contabilização da garantia física das usinas hidrelétricas reversíveis, tá? E aqui que nos trata o tema desse workshop, que é a regulamentação do uso de sistemas de armazenamento junto à geração, transmissão, distribuição e atrás do medidor, tá? E adequação dos modelos de planejamento, programação e despacho, ou seja, então na política oficial já está, né, esses desafios, tá? E com as recomendações que estão, de certa forma, em andamento, seja na ONS, na EPE e na própria ANEEL, né, com diversas workshops, notas técnicas já divulgadas. Para sintetizar um pouco dentro desse cenário, mostrando que realmente é inexorável o uso do armazenamento, a gente viu aqui que a produção de eletricidade usando sol e vento está crescendo rapidamente em nível global. Isso é indiscutível e também é desejável, tá? Até por várias razões, não só razão ambiental e por razões econômicas, ela é muito competitiva. Tá? E a participação do sol e vento, ele, além de exigir a regulamentação, tá, e que valore adequadamente, né, também serviços que podem ser oferecidos pelo armazenamento. Tá? Esses serviços que são oferecidos pelo armazenamento ainda não estão bem adequados ou valorizados de acordo com o benefício que ele pode oferecer. Tá? E o armazenamento, tá, a introdução do armazenamento vai dar muita flexibilidade, que eu mostrei numa das transparências, né, para o gerenciamento do sistema e tirando aquele mito que o sistema não vai conseguir absorver e vai ficar muito instável. Tá? Então, realmente, nós temos essa situação e não poderia, né, dimensionar aqui
Outra questão que talvez nesse workshop vai ser tratado de forma mais detalhada, tá? Quando a gente fala dentro do armazenamento no sistema elétrico, a gente estaria, de certa forma, aproveitando um excedente que não está podendo ser utilizado naquele momento, seja por estrangulamento ou que a rede não suporta transmitir ou transportar aquela quantidade de energia ou instantaneamente aquela potência que eu tenho disponível, tá? Eu posso tanto armazenar na forma eletroquímica, mas eu acho que uma coisa que se abre para os próximos anos, tá? É a possibilidade de utilizar, né, o excedente para produzirmos hidrogênio verde. Hidrogênio verde tem se comentado bastante. No país nós temos uma empresa bastante dedicada a essa parte dos eletrolisadores, que é a Hytron, tá? E certamente abre aí uma perspectiva de acelerar o processo de inserção das fontes renováveis, ou seja, o armazenamento não está restrito ao armazenamento eletroquímico, tá? Eu posso utilizar o excedente de eletricidade para produzir um combustível que poderá ser utilizado power to power ou terá também uma outra utilização. São decisões que cabem, né, à sociedade através das empresas, das associações, em workshops como esses que está iniciando hoje, de participar da discussão, da regulamentação que proporcionará, tá, as condições de contorno para realmente a gente ter uma matriz cada vez mais limpa, e isso certamente, como eu quis mostrar aqui, necessitará, né, do uso do armazenamento nas suas mais diversas formas e tecnologias que estão e estarão disponíveis nos próximos anos. Muito obrigado pela atenção.